Em 19 de setembro de 1921, nascia o maior intelectual que o Brasil já produziu. Paulo Freire nasceu em Recife, numa família pobre, se formou em Direito e tornou-se um dos principais nomes da educação no planeta, né? O principal nome da pedagogia crítica, aquela que diz que o ensino é uma via de mão dupla, né? Quem ensina também aprende e quem aprende também ensina, que a educação não muda o mundo, mas a educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo. O Paulo Freire publicou 25 livros, foi doutor honoris causa em 27 universidades em todo o planeta, é atualmente o terceiro autor mais citado nas áreas de humanidades, né? É o principal nome da intelectualidade brasileira no planeta, sem nenhuma dúvida, né? Foi professor em diversas universidades aí no mundo todo, esteve exilado e acho que o grande legado dele e que a gente tenta manter é essa consciência de que a gente pode aprender, né? No momento em que a gente está vivendo essa crise climática, a crise sanitária, uma crise de valores em todo o planeta, a gente precisa aprender e entender como ouvir e compreender outros modos de vida que podem ser mais sustentáveis no sentido mais puro da palavra e não essa sustentabilidade que é vendida como uma forma de maquiar um pouco o modo de vida que a gente tem hoje. Então, é muito importante, né, lembrar dos 100 anos de Paulo Freire nesse dia 19 de setembro de 2021, porque ele ensinou para a gente que a gente pode ensinar e não só aprender, né? E não só a gente, mas aprender com outros modos de vida. Eu selecionei alguns trechos de fala do Paulo Freire numa palestra na USP, numa participação na Unicamp, com algumas falas dele que trazem muito dessa... explica um pouco esse modo de ver e enxergar o mundo e a educação, e eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco. Eu, desde muito menino, aprendi que não saber faz parte do saber. De maneira que, então, não me envergonha de jeito nenhum, porque quando a gente não sabe, então pode começar a saber. E não saber, para mim, é ponto de partida para saber. Então, não há problema. Para mim, de eu dizer que não sei, não há problema. Entende? Porque eu gosto até quando eu não sei, porque é chance de saber mais. Eu acho que não há criatividade sem risco. Nem há desenvolvimento intelectual sem risco. Para mim, uma das coisas terríveis da educação que nós estamos vivendo no Brasil é que ela vem sendo, para falar só no Brasil, mas não é só aqui, é que ela vem sendo, sobretudo, uma educação da resposta, e não uma educação da pergunta fundamental. E essa ideia de que a gente não sabe de tudo e que é bom não saber, porque o não saber faz parte do saber, e a pergunta, né? Tem um livro dele que é A Pedagogia da Pergunta, que fala muito disso, né? De o quão importante é você ter perguntas, mais do que ter respostas como educador, ter perguntas, criar o ambiente propício para que o conhecimento nasça a partir da troca de experiências, o que depois o Boaventura de Souza Santos fala em ecologia de saberes, né? Como que esse conhecimento emerge a partir dessa troca, né? E isso é muito importante. Eu acho que o que a gente teria que fazer era juntar à sensibilidade popular diante do concreto a nossa capacidade de apreensão crítica do concreto. Eu acho que nem a sensibilidade só, que é tipicamente popular, explica o fato, e a tentativa de compreensão do fato a nível de apreensão crítica que negue a sensibilidade, eu diria agora, a criticidade que não se molha da sensibilidade, para mim, distorce o seu achado. Entendeu? Então, eu acho que um dos trabalhos nossos, entendeu? É exatamente o de como viver essa tensão permanente entre o conhecimento que fica ao nível
ao nível da sensibilidade do fato, que é preponderantemente, é o que se dá preponderantemente na área popular, que oferece os penso que é, que explica talvez que seja. Quer dizer, como conciliar, como viver a tensão entre esse tipo de conhecimento que para mais ou menos ao nível da sensibilidade para alcançar o conhecimento que, sendo histórico e tendo uma historicidade, nos entrega as razões de ser atuais, pelo menos, do fato. A experiência mais conhecida dele, e talvez a de maior êxito prático, né, em 1962, em Angicos, no Rio Grande do Norte, ele foi para lá com o desafio de alfabetizar cerca de 300 trabalhadores rurais em 40 horas. E a ideia principal, né, é entender os sujeitos como um sujeito a ser respeitado e que traz vivências, experiências, crenças, né, e que a partir dessas experiências é a melhor forma de produzir esse conhecimento, de construir esse conhecimento. Então, ele usou, né, os temas geradores. Eles fizeram uma pesquisa para identificar quais eram as palavras mais usadas por esses trabalhadores em Angicos, para, a partir dessas palavras, então o operário lá da construção civil, que usa o tijolo, e aí ele vai primeiro entender a formar a palavra tijolo, para depois compreender as sílabas que estão ali e como que ele forma outras palavras a partir daquelas sílabas, e não aquela alfabetização, né, do B mais A, ba, B mais E, bé, que parte de uma ideia que ele também fala da educação bancária, né? Que é o educador, é aquela pessoa, o ser supremo que detém o conhecimento e vai lá e deposita, né? Assim como uma pessoa deposita o dinheiro numa conta do banco vazia, né? Por isso que ele chama de educação bancária, é exatamente o contrário disso. Na verdade, o sujeito que é o educando, né? Quem está aprendendo, na verdade, ele também está ensinando, e ele traz com ele vivências e experiências que podem construir novos conhecimentos. Então, o papel do educador é criar esse ambiente propício para que a coisa nasça e esse conhecimento seja construído. E por isso, de novo, né, nesse momento que a gente vive no planeta com essa crise climática, tentando buscar novas formas de se relacionar com essa casa comum, né, que a gente vive, ouvir esses outros modos de vida, aprender com isso, tentar produzir um novo conhecimento, um outro cuidado que ele sempre teve muito, porque hoje a gente vê uma crítica à ciência, né, um negacionismo, a gente está vivendo tempos super sombrios, e que um cuidado que o Paulo Freire sempre tinha era de também não negligenciar ou não desvalorizar o conhecimento acadêmico, a teoria, né, acadêmica é tão importante quanto o conhecimento popular, e as coisas não são excludentes, elas têm a troca, a riqueza está na troca, e isso é muito importante. Então, voltando, né, para a experiência em Angicos, o que aconteceu foi que em 62, aí depois a gente, para quem conhece um pouco de história, o presidente da República, o João Goulart, foi atrás do Paulo Freire e criou o Plano Nacional de Alfabetização, tentando usar o método Paulo Freire para alfabetizar 5 milhões de pessoas. Naquela época só podia votar quem era alfabetizado. Alfabetizando 5 milhões de pessoas ia mudar um pouco o perfil eleitoral. É claro que depois do golpe em 64, o Paulo Freire passou a ser perseguido, foi exilado, foi para o Chile, depois rodou vários países, na África, na Europa, Genebra, deu aula em Harvard, em diversas universidades, e voltou para o Brasil em 1980 só. Foi secretário de Educação da prefeita de São Paulo, a Luísa Erundina, depois, mas infelizmente a gente perdeu essa grande oportunidade de ter uma pessoa, um educador como Paulo Freire à frente da educação no país, com o objetivo de tocar um plano nacional de alfabetização, que foi rapidamente extinto pela ditadura militar que chegou ao país, né, em 64, através do golpe militar. E então, assim, tem algumas questões, né, alguns
alguns conceitos do Paulo Freire que são muito importantes, né, que é o ensino-educação, né, tudo junto ali com um hífenzinho, ensino-educação, mas que traz isso, né, de o quanto tem essa troca, que são posições em constante diálogo do educando e educador, e o quanto isso pode emergir novos conhecimentos, e o quanto isso é importante, né, e que não existe a pesquisa sem o ensinar, e o ensinar sem a pesquisa, a praxis, né, como a experiência e a vida né, é importante para essa construção de conhecimento. E então, muito importante para a gente pensar a educação ambiental como uma educação ambiental crítica, educação ambiental revolucionária, é importante a gente ter como patrono, né, assim como é o patrono da educação brasileira, o Paulo Freire, ter esses pensamentos e ter essa consciência do quão importante é a gente saber ouvir e aprender com os conhecimentos populares de um ribeirinho, de um quilombola, de uma comunidade indígena, o quão importante é esse conhecimento e o quanto a gente pode trocar e construir novos conhecimentos e buscar novas formas. Então, por isso eu trago aqui falas do Paulo Freire para a gente poder enriquecer isso e fazer essa homenagem nos 100 anos do Paulo Freire, o maior intelectual brasileiro, patrono da educação, e ele continua sendo, apesar dos ataques, apesar das tentativas de tirá-lo, né, desse caminho, porque infelizmente a educação brasileira não tem como pilar os ensinamentos de Paulo Freire. Ele é o patrono, a gente precisa passar por ele obrigatoriamente quando a gente fala em educação, mas infelizmente a educação na prática no Brasil nunca levou a sério, nunca teve como pilar o método freiriano, né? E infelizmente, porque se a gente tivesse de fato tido o método freiriano aplicado nas escolas brasileiras desde lá 1962, vamos colocar assim, na experiência de Angicos, estaríamos vivendo hoje num país, pelo menos com pessoas diferentes. E aí, como ele mesmo diz, a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo. Eu acho que precisava ficar muito claro uma coisa que teoricamente está sempre clara, mas que praticamente está sempre obscura, e que é a seguinte: não há liberdade sem disciplina. Em outras palavras, eu poderia dizer, não há liberdade sem limite. A autoridade é absolutamente necessária e indispensável à liberdade. Mas isso abre um caminho perigoso, abre um caminho, inclusive, ao autoritarismo. Mas isso é uma das possibilidades que a gente tem na história, quer dizer, e que a gente tem na existência humana. É que a autoridade, precisamente na medida em que estabelece limites e cobra esses limites à liberdade, ela também tem que se limitar. Quer dizer, a autoridade que não se limita é a autoridade que extrapola de si mesma e que, portanto, enquanto robustece a si, emagrece a liberdade. Quer dizer, então, aí, nesse desencontro, nós não temos nem mais autoridade, nem mais liberdade. E então fica aqui a homenagem a Paulo Freire, 100 anos, centenário do Paulo Freire, e sempre é bom relembrar e reforçar, né, essa figura. Valeu? Dizem aí no comentário o que conhece Paulo Freire, quais as obras que já leram, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, tem uma série de obras muito importantes, coloca aí o que você já leu, o que gostaria de ler, e aquela coisa, né? Siga as redes sociais, @Projeto Verdemar, nosso site, projetoverdemar.com, @Cumulus TV também, e tem a campanha de financiamento coletivo no apoia.se/Verdemar. Valeu, até a próxima.